Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula referente à disciplina Álgebra Vetorial e Geometria Analítica, que eu vou estar explicitando as condições que uma reta deve satisfazer para que ela seja paralela a um dos planos coordenados, que são os planos x, OY, x, OZ e y, OZ. Então aqui eu vou estar utilizando a régua, o desenhozinho um pouco complicado, mas vamos lá. Vamos pegar o caso de uma reta paralela, digamos, a x ou y. Certo? Então vamos desenhar aqui nosso espaço. Então, a gente está tomando aqui, né? Tomemos uma reta R paralela a x ou y. Vamos tentar, por meio do desenho, tirar as condições para que ela seja paralela ao plano. Tá certo? Então vamos desenhar aqui nosso espaço. Eu gosto de deixar o desenho para a hora da videoaula, embora eu podia estar tornando a videoaula um pouco mais curta, para você ver que a gente tem dificuldade em desenhar mesmo. É bom você praticar. Então vamos pegar, por exemplo, imagine que eu peguei uma certa reta aqui e ela seja paralela a esse plano. Quer dizer, o que significa isso? É aí que a gente vai chegar agora. Olha só. Então aqui eu peguei R, certo? E aí é o seguinte, o que significa eu dizer que essa reta R é paralela a esse plano? A gente tem alguns casos, ó. Como é que eu reconheço uma reta paralela a um plano? Essa reta, na verdade, ela não pode tocar esse plano. Quer dizer, por exemplo, essa reta aqui, ó, ela furou o plano. Então, o fato dela furar, ela não é mais paralela. O que vai ser uma reta paralela? Uma reta que passa, né, como se fosse assim, a uma certa altura desse plano e permanece nessa mesma altura. Ou seja, se eu pegasse um ponto aqui, ó, e medisse a distância dele a esse plano, quer dizer, a distância desse ponto a esse plano, a gente vai perceber em videoaulas futuras, vai ser o quê? Vai ser a distância desse ponto ao ponto de menor distância deste ponto aqui, que está nesse plano. Então, se eu pegar aqui, ó, um outro ponto aqui, ó, P e aqui Q, eu vou perceber que essa distância aqui, ó, ela é a mesma. Então, essa é a condição para uma reta ser paralela a um plano, é que a distância de um ponto dessa reta ao plano seja a mesma, ó. Então, por exemplo, pegando aqui no plano XY, digamos que o ponto de menor distância ao ponto P seja esse ponto aqui, né? A projeção, né, de P, pensando assim. E vamos pegar um outro ponto Q aqui. Então, sei lá, quando eu bater aqui, eu vou perceber que para ser paralela, P e Q tem que estar a mesma distância do plano da base. Se você tiver dúvida em enxergar o plano da base, você pode fazer uma coisa assim, ó. Você traça retas aqui paralelas ao eixo Y, e depois você traça aqui, bem longe desses pedaços aqui, ó, retas paralelas ao eixo X. Assim, você faz tracejada porque o desenho do plano ele é apenas imaginário, certo? Então esse aqui é o plano da base. Como a gente está olhando meio que de forma inclinada, numa certa perspectiva, ele fica meio inclinado também. Então essa é a ideia, ó. Então aqui eu tenho essa distância e essa é igual. Se eu for olhar para a equação paramétrica da reta, o que isso significa? Se eu pegar uma reta de equação paramétrica, quer dizer, imagine que ela passa pelo ponto P, né? Sei lá, x1, y1, né? Então eu vou ter aqui x igual a x1 mais a t, y igual a y mais bt, e z igual a z1 mais b ct, onde? Esse cara aqui é as coordenadas do ponto P, x1, y1, z1, e essas coordenadas aqui é a coordenada do vetor diretor da reta R, ABC, tá certo? Então, eu tenho essas coordenadas aí. O que acontece? Ó? O que me diz que naquela equação lá, o que me diz que essa reta aqui não vai se aproximar desse plano? O que eu tenho que ter nela para não se aproximar do plano da base? Eu tenho que ter que as cotas de cada ponto aqui têm que ser constantes. Ou seja, significa que isso aqui não pode variar. Ó. Isso aqui tem que ser constante.
constante. Para que isso seja constante, implica que C tem que ser zero. Então, minha equação da reta, na verdade, R paralela a x, O, y, ela tem que ser da forma x igual a x1 mais AT, y igual a y1 mais BT, mas necessariamente o meu C tem que ser zero. A e B pode ser zero? Pode. Ela pode ser paralela ao plano estando em cima do plano, por exemplo. Né? Ou pelo menos um deles, outro, o B também pode ser zero? Pode, não tem problema nenhum. Contanto que o C seja zero. A minha cota, né, ela tem que ser constante. Tá certo? Aí, as outras condições que a gente tem, então se eu for colocar tudo num quadro aqui para tentar resumir as coisas, eu tenho o seguinte, ó. Uma reta R vai ser paralela a x, O e y, a gente já viu as condições, se e somente se o vetor diretor de R for da forma A, B, vou botar aqui mais centralizado, né? Então, R paralela a x, O e y, se e somente se o vetor diretor de R for da forma A, B, 0. R vai ser paralela a x, O, z, se e somente se, aí a mesma ideia. O que é x, O, z? É esse plano aqui. Significa que eu vou ter uma reta aqui, meio que subindo, digamos assim, ela não vai poder furar esse plano, para ela ser paralela. Então ela vai ter que ter o quê? O eixo y dela, ou a ordenada dela, né, vai ter que ser o quê? Constante. Então, no lugar do B aqui vai ser 0. Então, o vetor diretor de R vai ser da forma A, 0, C. E ela vai ser paralela a Y, O, Z, que é, digamos assim, o plano lá da parede, lá de trás, né? É esse aqui. Se eu tiver uma reta assim, ó, ela não pode furar a parede, então ela tem que passar sempre a mesma distância da parede. Quer dizer, essencialmente é como se eu olhasse a coordenada x dela fosse sempre o quê? Constante. Quer dizer, o valor que produz variação na coordenada, no caso x aqui, que é esse cara, porque ele, A vezes T, ele tem que ser 0. Então, VR igual a 0, B, C. Certo? Só para relembrar, gente, então essa reta aqui ela tem um certo vetor diretor, certo? Você vai perceber que esse vetor diretor meio que vai estar contido, quer dizer, meio não, ele vai ter que estar contido nesse plano aqui. Tá certo? É até uma ideia para a gente definir para um plano qualquer. Isso aí a gente vai ver depois. Então esse aqui que é o vetor diretor de VR, ele vai estar dentro desse plano. Certo? Então a minha reta aqui ela vai ser paralela porque, ó, PQ, ó, paralelo a VR. Tá certo? São outras formas de olhar, né? Então, para ele ser paralelo, né, quer dizer, eles vão estar a uma certa distância, né, eles nunca vão se encontrar, se eu prolongasse aqui, né, retas passando por eles. Essas retas não se encontrariam. Então, tem aqui o caso. Vamos fazer um exemplinho para a gente tentar entender com números mesmo. Vou fazer um desenhozinho para a gente tentar visualizar melhor isso aí. Vou apagar aqui, tá certo? Então, o exemplo é esse aqui, ó. Exemplo. Esboce a reta R que passa por A menos 1, 2, 4 e tem vetor diretor igual a V 2, 3, 0. Certo? Então, como é que a gente faz o desenho? Vamos lá. Vou fazer nosso espaço aqui, né? É sempre bom você fazer com alguns desenhos desses na mão, mesmo que hoje nós tenhamos softs disponíveis, mas é interessante você fazer pelo menos um exemplo à mão. Tá certo?
Não precisa fazer muitos, porque exatamente pelo fato da gente já ter softwares que fazem esse tipo de coisa, né, a gente não precisa se preocupar muito com esses detalhes, né, com desenhar e tal. Mas sei lá, uma vez só, vai que acaba a energia num dia, né, e você precisa resolver um problema, você não vai ter né, não vai poder usar o software, a bateria do celular descarregou, aí o bicho pega. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, marcar aqui o ponto A, menos 1, 2 e 4, é até bom que a gente revisa, ó. Tá, menos 1 aqui em X, ele vai estar mais ou menos aqui atrás, ó, menos 1, 2 em Y, tá aqui, então aí eu pego essa reta paralela a essa, e aqui eu subo 4 unidades, ó. Dá mais ou menos 1, 2, 3, 4. Então esse aqui é meu ponto A. Agora vamos marcar o vetor 2, 3, 0. 2 em X, 3 em Y e 0 em Z. Quer dizer, ele está no próprio eixo XY, né? Aí se você puder botar uma régua aqui, né? Eu estou meio na preguiça aqui. Pronto. Então ele vai partir da origem e vir até aqui. Então esse é o vetor diretor da reta E. Certo? Ele aqui, ó. Então minha reta que passa por A, ela tem que ser paralela a esse cara, ó. Então é como se eu transportasse isso para cá e tivesse aqui, ó. Vou desenhar ela pequenininha, só por um detalhe, que é o seguinte. Para eu poder desenhar aqui um certo plano, ó, imitando a base. Só para você perceber o seguinte, então essa reta aqui estaria contida nesse plano aqui, ó. Aí para ver isso, né, para ver isso bem, você pode fazer assim, ó. Você toma essa reta aqui paralela a essa, quer dizer, essa fronteira aqui, entre aspas, né, o plano ele não tem fronteira, ele é limitado, mas a gente, né, usa esse abuso aí. E aqui a gente toma outra paralela. Então, esse plano aqui, ó, perceba, ela está toda contida nesse plano que é paralela a esse plano, ou seja, a distância de todos os pontos aqui até o ponto aqui, x, o, y, são a mesma. Certo? Então esse plano π aqui, ó, e se eu pensar assim, ou seja, π, ele é paralelo a x, o, y. Consequentemente, toda a reta dela vai ser também paralela. Tá certo? Claro que a gente não está preocupado com isso agora, em planos paralelos, mas essencialmente você pode estar vendo esse estudo também. Quer dizer, se eu pegasse uma outra reta aqui do mesmo jeito e tal. Então, é isso aí. Aqui temos a ideia, essa ideia, né? Então é como se eu pegasse aqui, ó, essa reta e estivesse contido num plano paralelo aqui. Claro, eu poderia rodar esse plano, né, pegando um outro plano qualquer, rodando de modo que esse plano interceptasse isso. Mas eu estou pegando exatamente um plano π que é paralelo à base. Essa reta aqui, ela me dá a possibilidade de eu girar esse plano, certo? Mas eu não vou fazer isso, eu vou pegar ele paralelo. Então, na verdade, a gente pode pensar dessa forma, tá certo? Mas observe uma coisa interessante, gente. Então, deixa eu só marcar aqui os pontos, né? 2, aqui menos 1, 3, 2 aqui e tal. Marca os pontos, né? Uma coisa interessante que você pode estar fazendo aí é o seguinte. Pegue 2 pontos dessa reta aqui e tente ver a distância desse ponto ao plano aqui. Claro, a gente ainda não falou disso, tá certo? Não falou desse tipo de coisa. Mas em breve a gente vai estar falando disso aí, tá certo? A distância de um ponto a um plano. Mas aqui é fácil calcular. Você vai perceber quem é essa distância. Então fica aí para casa esse exercíciozinho para você tentar entender a distância desta reta a este plano aqui, certo? Então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.